Olá, eu sou o Jonatas Rosa e hoje o Porquê em Pauta está na primeira edição da Feira Literária do S-Metal Aflis, promovida pelo Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e região. A feira acontece neste sábado e domingo, das 9 às 22 horas. Porquê em Pauta, a notícia para você ouvir. A abertura do evento contou com uma palestra do sociólogo e advogado Gessé Souza. Autor de livros como A Herança do Golpe e A Ralé Brasileira, ele abordou as raízes do elitismo no Brasil. Gessé conversou com o Portal Porquê sobre o tema. Queria que você falasse um pouquinho para a gente, rapidamente, tentar entender um pouco, a gente vai depois colocar para os nossos leitores aqui, quais são essas raízes elitistas do Brasil? Como é que isso se compõe, como é que isso se configura? O ponto inicial é a escravidão, né? As pessoas acham que a escravidão acabou em 1888. Isso não é verdade, né? Ela continua de outro modo, mas ela continua, né? E no fundo, produzindo o mesmo tipo de gente que era produzido na escravidão, percebe? Você exclui, você persegue, né? Você desestrutura a família, você só tem escola precária e tal, né? Aí você vai construir pessoas, trabalhadores modernos, né, sem incorporação de conhecimento. Esse cara vai ser um analfabeto funcional. Ele só vai ter o corpo para exercer o trabalho muscular. Você animaliza as pessoas. Exatamente o que a escravidão faz, só com outros métodos. Né? Então, essa elite é uma elite que se vê como elite senhorial numa sociedade de escravos. Literalmente, pessoas que não vão ter chance. Tá, né? 40% da população brasileira não tem nenhuma chance, nenhum futuro, nada, zero. Né? Vai ter que, entende, ser empregada doméstica na casa do bacana, vai ter que ficar, né, andando na bicicleta para entregar a pizza quentinha e tal, entendeu? Que eram exatamente as figuras do escravo no século XIX. O escravo de ganho e a escrava doméstica e tal, né? Então, essas ideias elitistas, elas servem para quê? Usando agora uma coisa que não é mais racial, antes o escravo era inferior porque era preto, agora ele é inferior por mil outras razões. Bandido, corrupto, etc. e tal, para você, né? E essas ideias são as ideias elitistas. O que a elite quer é manter esse país assim, né? Só ela é rica, só ela rouba, né? Privatização é roubo. Entende? Quer dizer, o que o Paulo Guedes fez, etc. Só que ninguém chama isso de roubo. Como ninguém chama isso de roubo, nenhuma imprensa, ninguém na imprensa, aí as pessoas acham que não é roubo. Né? Essa ideia criada lá em cima, que eles criam e passam... Isso explica, de certa forma, como que a gente tem uma ascensão do bolsonarismo da extrema-direita, por exemplo. Porque você tem essa sociedade criada para ser essa mão de obra barata, que se compara ao que foi o escravo, e ainda assim essa sociedade vota num Bolsonaro, por exemplo. Como é que a gente explica isso? Porque, no fundo, veja bem, o Brasil tem 4 classes. Tem uma pequena elite que tem todo o poder, e não é mais do que 200 mil pessoas. Né? A classe média acha que é elite, mas é porque ela foi imbecilizada. Né? Você vai ter uma classe média de, no máximo, 20%, que vai ser uma classe média no sentido europeu do termo, né? E você vai ter 80% que vai estar dividido em quê? O trabalhador, cada vez mais precarizado, e abaixo do trabalhador, o excluído e o marginalizado. Então, nas favelas, no campo, quer dizer, na periferia, etc., que não tem água, não tem não sei o quê, esse pessoal não tem nada. Né? O que foi que essa elite aprendeu a fazer? Aprendeu a pegar esses 80% que são pobres e dividir no meio. Né? Eu estudei bastante essas classes. Né? E aí, se você for num lugar pobre entre nós, ele vai estar unido, solidário, né? Ele vai estar separado e se odiando. O pobre honesto e o pobre que é chamado de delinquente. Né? Entende? No fundo, o delinquente é a elite que rouba todo mundo e deixa todo mundo pobre. Isso que é crime, no fundo. Né? Mas aí você tem
Como isso nunca é mostrado, ninguém sabe, acha que o mundo é assim, que isso é natural. Aí você cria uma delinquência, né, que pode ser o quê? O fato de você ser gay vira delinquência. Né? Entende? Você não tem emprego, não tem chance de nada, vai vender uma trouxinha de maconha e a polícia pode te matar, ou se você for preto, você vai ficar 15 anos na cadeia. Então você constrói artificialmente a figura do criminoso como sendo quem? O negro, o pobre, etc. E tal, né? Aí você cria o quê? Um preconceito entre esse branco, né? Ou mesmo negro evangélico, que vai ganhar de 2 a 5 salários mínimos, que era o eleitor cativo de Bolsonaro, não era muito pobre. Né? Bolsonaro ganhou e conseguiu penetração popular nesse segmento de 2 a 5 salários mínimos. Né? Não de 2 para baixo, percebe? Que também é 1/3 da nossa população, né? Ou até mais. Né? Então ele vai utilizar esse racismo, que é um racismo, no fundo, né? Não diz mais a palavra raça, mas é um racismo, contra as mesmas pessoas que antes eram estigmatizadas pelo componente racial, né? E vai, como você não disse para esse branco pobre, para esse negro evangélico, que ele é explorado, nem diz uma forma como ele é explorado, você não explica a injustiça para ele. O que você falou, já a gente não tem esse processo de educação, de formação das pessoas, as escolas são precárias, isso é um projeto para manter as pessoas dessa maneira. Obviamente, essas pessoas. Obviamente. Projeto não é aquilo que você formula, é aquilo que você faz, é o comportamento. O comportamento de uma classe, o comportamento de uma pessoa, etc, etc. Né? Então a sociedade foi montada para criar pessoas vulneráveis, desprotegidas, que você possa criminalizar. Se você criminaliza, aí você quebra a sociedade entre os pobres, percebe? Os 80% que não são europeus, digamos, entre nós, né, são vistos como sendo o principal inimigo um do outro. Quando você consegue isso, aí essa pequena elite, canalha, vai continuar mais 500 anos no poder. Né? E agora, quando a gente tem uma eleição do Lula consegue se eleger em todo esse cenário. Isso é importante, isso é um avanço. O que isso significa nesse contexto que a gente vive hoje? Isso é um extraordinário avanço, obviamente. Lula é o maior líder popular que esse país já teve. Né? O país deve muito a ele, porque sem ele a gente ia ter Bolsonaro agora e numa coisa turbinada, sem imprensa livre, com o poder judiciário. Né? Quer dizer, o programa da extrema-direita, o pacote da extrema-direita mundial, né? E roubo. Né? Ia ser a milícia dominando a República. Basicamente, o que já está acontecendo, mas enfim, iria ser a intronização disso. Agora, um pouco é o que eu critiquei também, entendeu? Porque Lula é uma pessoa humana, ele está com 77, 78 anos, as pessoas morrem, né? A gente não tem ideias, entende? Lula é um exemplo em si, né? Mas não existe um ideário, ideias que possam sobreviver depois. Né? Essa é a minha grande preocupação. Eu acho que na esquerda brasileira tem muito pouca compreensão da importância que as ideias têm e de você disputar o terreno das ideias como a principal atividade política. Não é uma coisa, você faz isso também. Não, esse é o principal. Não? Entendeu? Isso é mais importante do que qualquer projeto econômico, qualquer projeto econômico popular. Entendeu? Por quê? Porque se você tem essa batalha das ideias, isso tudo fica mais fácil. Entende? Você criticar juros vai ser compreensível para a maior parte das pessoas, que não é. As pessoas não têm a menor ideia do que é uma dívida pública, juro e tal, como funciona, percebe? Não? Se você não capacita e não restitui essa inteligência do povo, como ele vai continuar quando Lula se for, por exemplo? A esquerda falhou nisso. A gente teve Lula há 8 anos, Dilma mais 6. A gente falhou em conseguir formar as pessoas, em conseguir fazer as pessoas entenderem esse contexto. Essa foi a grande falha. Né? Essa foi a grande falha. Né? Cortou-se aí o vínculo que existia entre o trabalhismo de Getúlio Vargas e o PT. Que foi um trabalho que a elite fez. Ao transformar Vargas em ditador e não sei o que e tal, percebe? Né? E aí você cortou, aí você começa um outro movimento que não tem nada a ver com o anterior.
E tinha coisas virtuosas no anterior, verdade? Que era exatamente a batalha ideológica, né? Entendeu? Então não houve a continuidade disso. E a principal miopia que eu vejo na esquerda brasileira é que as pessoas não compreendem a importância das ideias, entende? Né? Vocês não compreendem como funciona a sociedade, no fundo. Né? Percebe? Né? É como se fosse um negócio assim, você muda a coisa econômica e as pessoas vão, de uma hora para outra, compreender todas. Entende? Não é assim. Não é assim que fosse. O avanço econômico que a gente teve, a ascensão que as pessoas tiveram no governo Lula, por exemplo, não veio acompanhado de um processo educacional de formação. E sequer foi compreendido pelo povo como sendo do Lula. Foi pelos muito pobres, que foi onde ele teve a maior votação. Né? Para esse pessoal de 2 a 5, evangélico e tal, para parar, foi Deus, foi Jesus. Ou meritocracia, né? Ou a meritocracia, claro. Agora, para a gente finalizar aqui, não quero tomar mais seu tempo, para onde a gente vai? O que você vê de perspectiva? O que a gente precisa fazer? Que lição de casa que a gente precisa aprender para não cometer os mesmos erros e conseguir, de certa forma, barrar o avanço da extrema-direita, de novos Bolsonaros? Eu acho que está tudo em aberto, né? Ainda, né? Ou seja, as chances estão aí, né? Mas é necessário o quê? Criticar essas ideias dominantes. Né? Elas não são criticadas. Entende? Né? Se você não critica, elas vão se reproduzir sobre outra forma. Não vai ser Bolsonaro, eventualmente, porque agora as pessoas estão sabendo quem ele é. Mas vai ser uma coisa muito semelhante. Vai ser um Tarcísio, vai ser não sei o que e tal. Entendeu? Que no essencial vai ser a mesma coisa. Né? Reproduzindo esses racismos, esses preconceitos e tal, para que eu estava discutindo na minha palestra. Né? Então, sem a compreensão de que você tem que disputar as ideias dominantes, a gente vai sempre levar na cabeça. Entende? Inevitavelmente. Né? Porque quem é quer dizer, o povo que você pode contar para uma luta democrática é o povo que foi restituído a sua inteligência. Ele compreende qual é o papel dele no mundo e o que é que ele deve fazer. Percebe? Você ter uma população assim é ter uma população que nunca vai ser, entende? Imbecilizada, né? Pela imprensa, pelo neopentecostalismo, etc. E aí processos como a feira são importantes nisso. Obviamente. Né? Obviamente. Como não esse. Só a feira, né? O sindicato. O sindicato é a célula de qualquer democracia. Né? Quer dizer, por conta disso, a elite do governo Temer, Bolsonaro, escolheu criminalizar os sindicatos. MST é um sindicato, né? Criminalizado. Né? Os sindicatos de trabalhadores são o grande inimigo da elite. Por quê? Porque é onde você pode partir para um processo de conscientização, de base, etc. Né? Então, o fortalecimento dos sindicatos né, juntamente, porque é ele que vai poder pôr essas ideias contra-hegemônicas. Claro, isso pode ser feito na TV, pode ser feito nas escolas e tal, né? Mas vai ser extremamente importante que os sindicatos assumam essa função, eventualmente como a sua função principal, né? De conscientização, etc., de coisas assim. Né? Então é extremamente importante. Eu sempre fico muito emocionado quando venho a algum sindicato, entendeu? Né? Porque é uma coisa onde você vê, enfim, eu acho que é o que há de mais importante, é você contribuir para esse tipo de organização.